Deus fala que o que acontece? A amargura é capaz de usar palavras que machucam, ferem, destroem e separam. Um ambiente cheio de ódio jamais poderá ser chamado um lar. Glória a Deus. Pode passar, irmão. Aqui fala bem assim: B, o pão da preguiça, né, irmão? Também faz parte das coisas que destroem o lar. Não é verdade? Às vezes o esposo chega cansado do trabalho, a irmã ainda não fez nem a comida. Uma vez eu estava morando na casa de um irmão, aí o esposo da irmã chegando, a irmã, ai meu Deus, o meu esposo, aí saia correndo, já ia fazer a comida. Aí eu ficava olhando, eu tinha 17 anos, eu disse, meu Deus. Aí eu falava desse, meu Deus, a irmã, ai irmã, tô agoniada, ainda vou fazer a comida. Aí o irmão, coitado, magro, né? Ainda continua magro. Né? O irmão Roberval. Magro, né, irmão? Porque talvez só comia tarde, né? Quem sabe, né? Só não comia tarde. Aí a irmã chegava e ficava olhando. A única coisa que eu admirava neles é que era um casal assim que eu não via brigar. Se eles brigavam, ela fechava o quarto deles lá e ficavam brigando entre eles lá. Porque olha, o tempo que eu morei lá, eu nunca vi briga, mas a preguiça estava no meio. A preguiça estava no meio. Ninguém é perfeito, né? A preguiça e roupa da irmã era uma cesta de roupa para lavar, não é verdade? Né? Então isso destrói qualquer lar, irmão. Às vezes uma esposa preguiçosa que não lava roupa, não é verdade, do marido, às vezes o pobre do marido vai procurar no cesto de roupa suja uma roupa para ele vestir, né, irmão? Isso destrói qualquer lar. Vamos continuar. Há mulheres que não têm tempo ou não se importam em cuidar da sua casa. Por quê? Primeiro, ela tem que assistir os programas para mulheres que a televisão oferece. E ela não pode perder nenhum. Pois afinal de contas ela tem muito o que aprender lá. Cozinhar bem, fazer trabalhos manuais, ouvir conselhos de psicólogos. Coisas que na prática ela não usa em sua casa. Muitas vezes nós ouvimos muito, né? Assistimos, mas nós não colocamos em prática. Não adianta ouvir, né? Aqui fala bem assim, ela tem que ler muito para ser uma boa preleitora ou professora de escola dominical. E o tempo que sobra é pouco para cuidar da casa. Pode passar aí. Aí fala bem assim, não é esse não. Ela tem que ter tempo para as amigas, pois são elas as únicas que têm tempo para ouvir seus problemas. São elas que aconselham. O tempo que sobra é muito pouco para cuidar da casa. Ela passa muito tempo no telefone e é muito pouco tempo para cuidar da casa. Ela passa muito tempo na internet, pois os e-mails são tantos que sobra muito pouco tempo para cuidar da casa. Irmã, há certas coisas que temos que cortar na nossa vida, mesmo sendo difícil para nós, porque é assim que o Senhor quer. E porque decidimos em nosso coração transformar nossa casa em um lar. Não é verdade, irmão? Às vezes nós perdemos o nosso tempo na internet, vendo esse e-mail, batendo papo com o vizinho, com a vizinha, e a roupa suja lá. E a casa suja lá. Não é verdade, irmão? Eu sou muito sincera. Quando eu vejo, eu não consigo viver assim, na casa toda bagunçada, um monte de roupa suja. E eu fico agoniada, eu fico estressada. Eu procuro, às vezes eu estou cansada, estou exausta, mas eu procuro fazer, porque eu não gosto não. Então, irmão, olha aí o que acontece, né? O que acontece? Aí sobra, aí o que acontece? Não sobra tempo, né, irmão? Nós irmãs, né? Vamos dizer nós irmãs passamos o tempo direto no telefone, conversando também com as nossas amigas, batendo papo, não é verdade? Na internet, vendo os nossos e-mails. Irmão, nós como mulher sábia, nós devemos cortar essas coisas, não é verdade? Irmã, certas coisas que temos que cortar na nossa vida. É difícil, né, irmão? Mas temos que cortar. Que o Senhor, né? É porque decidimos em nosso coração transformar a nossa casa em um lar. Glória a Deus. Aqui, então, os 5 benefícios de ser uma mulher sábia. Os benefícios de um viver sábio são muito numerosos para ser incluídos em um único livro. Entretanto, observemos algum deles.
A mulher que vive de maneira sábia experimentará primeiramente a segurança. A mulher sábia é confiante de que está em base segura. Aqui fala bem assim, a primeira coisa de um dos benefícios, né, da mulher sábia é a segurança. Não é verdade? Ela é uma mulher confiante porque ela sabe que ela está numa base segura. Qual é a base dela, irmão? Quem é a base dela? Que ela tem segurança. Qual é a base dela? Jesus. É Jesus que é a base dela. Então, olha aqui, em Provérbios 3, 23, 24 diz: então andarás seguro no teu caminho, não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares não temerás, deitar-se-á e o teu sono será suave. Então, a partir do momento, não é verdade? Esses são um dos benefícios de ser uma mulher sábia. Ela é uma pessoa segura dela, não é verdade? Ela vai experimentar a segurança. Ela é confiante, ela sabe que Deus está no comando da vida dela, que Deus está no comando de tudo, e que pode vir as tribulações e as dificuldades, mas ela vai vencer em nome de Jesus, né, irmão? Então vamos continuar. Aqui fala bem assim: a mulher sábia não teme, pois confia em Deus, portanto não precisa ficar ansiosa. Ela confia em Deus, sábio e bondoso, que está no controle de todas as coisas. À medida que a sabedoria aumenta, a ansiedade diminui. O que te faz preocupar-se? As finanças? Seus filhos? Seu cônjuge ou a falta disso? A mulher sábia entende que Deus é digno de confiança e que Ele pode fará tudo para o nosso bem, para a nossa glória. Muitas vezes, né, irmão, nós ficamos atribulados, agoniados. Meu Deus, não tem comida, não tem... Ai, meu Deus, a roupa para o menino, e trabalho, e aquela coisa toda. Às vezes nós se preocupamos com o filho, se preocupa com o marido, com as finanças. Meu Deus, não tem dinheiro, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela confia em Deus. Ela sabe que Deus vai fazer alguma coisa por ela, pela família dela. Deus vai providenciar alguma coisa. Então, ela confia no Deus Todo-Poderoso. Pode passar. E aqui fala bem assim: outro resultado de um viver sábio é orientação. Algum tempo atrás ouvi alguém dizer que a sabedoria não é algo que Deus nos dá, mas é algo que Deus faz por nós. Esta verdade é reforçada pela seguinte passagem: confia no Senhor de todo o teu coração, não distribui no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em Provérbios 3,5 fala que quem confia no Senhor e não vai pela sua própria cabeça, pelo seu próprio entendimento, essa pessoa, ela é vitoriosa. Então nós mulheres precisamos cada dia mais confiar no Senhor, não ir pela nossa própria cabeça. Muitas vezes nós queremos agir com a nossa própria cabeça, irmão, e nós somos envergonhados. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de orientação de Deus. Às vezes você está precisando de uma orientação, o que você faz? Você vai pedir uma orientação lá para a vizinha, para o fulano, para o ciclano? Você primeiramente tem que pedir uma orientação de Deus, dizer Senhor, ou chegar com a pastora ou o pastor, não é verdade? E pedir uma orientação. Meu Deus, o que eu vou decidir agora? Qual é a decisão que eu vou tomar? Então, a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, as coisas, na verdade, as coisas vão bem para a sua vida. E o que vai acontecer? Deus, Ele vai endireitar o teu caminho. O teu caminho pode estar torto como for, você pode estar como estiver, mas se Deus se você colocar Deus em primeiro lugar, se você reconhecer que Deus, Ele é poderoso, o que vai acontecer? Deus, Ele vai endireitar as tuas veredas, e Ele vai nos colocar no caminho que Ele quer, no caminho certo. A partir do momento quando nós reconhecemos que só Ele é Deus. Muitas vezes as pessoas, irmão, elas querem viver sem Deus, mas nós não conseguimos, nenhum ser humano consegue viver sem Deus. Nós precisamos sempre da orientação de Deus para os nossos sonhos, para os nossos planos. Se você vai pela sua própria cabeça, todo ser humano que vai, servo de Deus, vai pela sua própria cabeça, acaba se dando mal. Por isso que nós precisamos sempre pedir orientação de Deus. Primeiro, orientação, né? Segurança, orientação. Pode passar aí. Aqui fala: isso não significa que a direção de Deus é condicional à sua confiança.
Ele está sempre orientando ativamente as vidas dos seres humanos. Ainda assim, somente quando confiamos de fato em Deus e nos submetemos aos seus caminhos é que experimentamos sua orientação, num caminho reto e não cheio de desvios frustrantes, provocado por nós mesmos, como aconteceu com Jonas. Na verdade, muitas vezes quando nós tomamos nossas próprias decisões, andamos pelos nossos próprios caminhos, o que acontece? Acontece muitas coisas ruins na nossa vida quando nós não pedimos a direção de Deus, como Jonas. Deus disse para ele: vai para a cidade de Nínive. O que ele fez? Ele mudou de caminho, ele foi para Tarsis. E o que aconteceu com ele? Na verdade, o que aconteceu com ele? Eu creio que todos os irmãos sabem. Ele foi engolido por um grande peixe. Na verdade, ali aquelas pessoas jogaram ele ali no mar, porque ele olhou para ele e reconheceu que ele estava errado e ainda estava fazendo as pessoas sofrer. Muitas vezes, irmão, nós tomamos decisões precipitadas, sem pedir a orientação de Deus. Muitas vezes não sofre só nós, mas sofre nossos filhos, sofre nossa família. Então, muitas vezes essas coisas acontecem porque os nossos filhos, as pessoas têm culpa, não, irmão, mas pela nossa atitude, as nossas atitudes erradas. Muitas vezes, na verdade, a nossa família, ela sofre. Então é isso. Nós sempre temos que pedir a orientação de Deus. Aqui fala bem assim: outro benefício da sabedoria é o tranquilo fluir de um senso comum santificado. Não há questão na vida que as escrituras não abordem de alguma forma. Há situações obscuras que surgem em nossas vidas, as quais a Bíblia não cita de forma direta. Mas a palavra de Deus as aborda de alguma forma, mesmo que indiretamente. É a sabedoria que nos permite usar a palavra para fazer uma aplicação direta sobre as áreas obscuras de nossas vidas. Então, irmão, aqui nós precisamos usar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque Deus é Ele que nos dirige, Ele que nos dirige no caminho que Ele quer. Muitas vezes nós queremos algo, mas nós temos que pedir de Deus: Senhor, é a tua vontade? É a tua vontade? E Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai dar certo. Pode passar, irmão. Então, outro benefício: a sabedoria nos capacita a melhor discernir não apenas aquilo que a palavra diz explicitamente, mas também o que a palavra diz de modo implícito. Nós somos gradativamente equipados para aplicar tais verdades em todas as áreas da vida. O senso comum santificado é um resultado da sabedoria. Ainda há outro resultado do viver sábio, o viver razoavelmente bom. Fala bem assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão os anos de vida e paz. Quer dizer que nós precisamos, na verdade, não se esquecer dos ensinos de Deus, não se esquecer da palavra de Deus, para que e guardar os mandamentos de Deus, porque eles vão aumentar os nossos dias aqui nessa terra e vamos ter anos de vidas e paz, não é verdade? Então pode passar, irmão. O livro de Provérbios nos revela como Deus designou que o mundo funcionasse. Portanto, geralmente aqueles que vivem de acordo com os desígnios de Deus prosperam por causa disso. Quer dizer, que toda pessoa que obedece a Deus, ela prospera no seu caminho. Em outras palavras, os provérbios não são uma garantia de uma boa vida. Todos nós experimentamos tempos em que coisas não vão bem, independentemente de nossos esforços para seguir os caminhos de Deus. E isso acontece porque Deus tem muito a nos ensinar por meio do sofrimento, da mesma forma que Ele também nos ensina, abençoando-nos com benefícios práticos da sabedoria. Quer dizer que vai chegar tempo que nós vamos experimentar momentos difíceis na nossa vida, onde nós achamos, por mais que nós estejamos sendo fiel a Deus, como Jó, ele era fiel a Deus, mas ele também experimentou um momento de provação na vida dele, e perdeu tudo, perdeu sua família. Não é verdade? Vai chegar um momento, irmão, que nós vamos experimentar momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos que confiar em Deus e se apegar nele, como o irmão Everaldo estava falando sobre aquele irmão, não é verdade? Que parece que ele era um cantor, né?
Se eu não me engano, ele era um cantor e ele estava sendo chamado para todo canto. O telefone dele tocava, só que ele estava esquecendo de ler a Bíblia, estava esquecendo de ter um momento com Deus, não é verdade? E o que Deus fez? Deus olhou assim para ele e disse: esse irmãozinho aí tá se dando bem, a vida dele tá boa, mas ele está se esquecendo. Até o meu tempo ele está tirando para outras coisas. Muitas vezes, irmão, nós tiramos até aquele tempo que nós temos que ter para Deus, nós colocamos em outros lugares, em outras coisas. Às vezes você poderia estar na casa de Deus, às vezes você está na frente da internet, às vezes você está na frente do Facebook, não é verdade? E às vezes você está na frente da novela, não é verdade? Em vez de estar aqui no culto, está tendo culto quarta-feira, né? E eu estou lá na frente da televisão, assistindo novela, né? Eu estou na internet, não é verdade? Então, irmão, esse é o tempo de Deus que você tem tirado para estar em outras coisas, não é verdade? Às vezes em vez de você estar aqui no culto, você está num aniversário, você está numa festa. Então, tudo isso, o que Deus faz? Ele está fazendo isso? Então, eu vou fechar as portas para ele se lembrar de mim, para ele ver que existe um Deus que está acima dele. Aí o que acontece? Aquele rapaz ali, como o irmão falou, então acontece sim, irmão, com as nossas vidas. Às vezes nós estamos muito assim, nós estamos muito à vontade, está dando tudo certo, aí a gente deixa de vir para os cultos, deixa de vir para a igreja, deixa de fazer a obra de Deus. Aí Deus olha assim: você está deixando de estar na minha casa? Então eu vou começar a fechar as portas. E ali Deus começa a fechar as portas ali para você. E você quer trabalho e você não consegue, porque em vez de você tá buscando a Deus, você está assistindo o jogo, você está fazendo outras coisas. Então, irmão, em vez de você estar na casa de Deus, você, eu não vou hoje para a igreja porque está passando o império, né? Eu não vou para a igreja porque está passando o jogo do Corinthians, não é verdade? Meu irmão, não vou para a igreja não porque vai ter uma festa ali com meus colegas me convidaram, eu vou para lá, não é verdade? Eu vou, né, irmão? Então, esse tempo que é o tempo de Deus, você tem tirado. Nós temos tirado, não é só você, é nós temos tirado, em vez de nós estarmos na casa do Senhor. Aí o que Deus faz? As coisas começam a ficar difíceis na sua vida. Meu Deus, o telefone não toca para mim trabalhar. Meu Deus, não tem comida em casa. Aí as coisas começam a ficar difíceis. Aí o que você para? Meu Deus, então eu preciso buscar Deus. Aí você, de repente, nesse momento que você começa a se lembrar de Deus, aí o que Deus faz? Agora sim, eu vou te abençoar, porque tu se lembrou de mim, mas teve que passar pela peneira. Então, não é assim que acontece, nós não podemos tirar. É por isso que o melhor é olhar em Provérbios como observação, o princípio em lugar de vê-los como promessa. Devemos manter unidas ambas as coisas, os benefícios práticos do viver sábio, os benefícios espirituais do sofrimento, e confiar que o Senhor sabe o que está fazendo em cada situação. Digo isto, somos inclinados a suspeitar de toda essa ideia de deleitar num viver próspero, e isso parece tão mudando. Então, não é isso que acontece, não é verdade? Às vezes, mesmo assim, nós indo para a casa de Deus, Pai, às vezes nós passamos pela prova, mas por quê? Porque Deus quer que nós sejamos aprovados. Às vezes às vezes você acha, meu Deus, está demorando o trabalho, mas é porque Deus, Ele quer te dar algo melhor, porque tu é filho dele, Ele quer te dar algo melhor. Pode passar, já está terminando. Mas não podia se deleitar completamente nisso, disse: fico esperando a gota d'água. Se Deus me concedeu isso, o que será que Ele está se preparando para ti? Tal pensamento rouba tanto de Deus como de nós o prazer de desfrutar de sua dádiva. Se Ele nos abençoa com algum bem material, temos liberdade de usufruir, como Salomão escreveu: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem no seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Quer dizer que Deus, Ele tem te dado do bom e do melhor, e você tem que usufruir, não é verdade? Tem uma parte de Eclesiastes que fala: enquanto você está passando por um momento difícil, procure buscar Deus, procure orar,
né? E quando você está passando por um momento feliz, você se alegre na presença de Deus, não é verdade? E convide o Senhor para participar. Glória a Deus. Então, outro benefício é a felicidade. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que a da prata. E é melhor renda do que o ouro mais fino, mais precioso do que pérola. Tudo que pode desejar, né, é comparável a ela. Quer dizer que feliz é o homem que acha sabedoria, né, irmão? Nós temos que ser sábio e adquirir conhecimento, porque é melhor do que ouro, é melhor do que prata. Não é verdade? A sabedoria é melhor do que essas coisas tudinho. Em Provérbios 3, 13 e 15. Sempre nós temos que pedir sempre sabedoria de Deus, para que nós possamos saber agir em todos os momentos da nossa vida. Ela também nos dá felicidade. Você pode pensar numa definição melhor para a felicidade? Se somos crentes infelizes, o problema não está nas circunstâncias, está em nossa interpretação das circunstâncias. Uma interpretação que não possui sabedoria. Mesmo as ocasiões infelizes podemos ser vividas com alegria e paz, quando lembramos que as ordenou e que Ele a permitiu por uma boa razão. A mulher sábia, olha só, voltando à mulher, a mulher sábia reconhece que a felicidade profunda, duradoura, nunca será encontrada nas circunstâncias, mas apenas na sabedoria, que é, o que é a sabedoria? É o próprio Cristo, não é verdade? É o próprio Filho de Deus, Ele é a sabedoria, e é nele que nós vamos encontrar a felicidade. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, e ele falou uma coisa interessante, que antes de nós casarmos, nós temos que ser pessoas decididas, nós temos que ser felizes com nós mesmos. Por exemplo, ele deu um exemplo, por exemplo, Adão, antes de nascer a mulher, ele já era uma pessoa feliz, não é verdade? Ele vivia bem, ele era uma pessoa feliz. Então é assim que nós temos que ser, não é verdade? Então, o que aconteceu? Aí Deus olhou para ele, o irmão falou, até brincou, né? Aí Deus olhou para ele, Adão está muito feliz, eu vou fazer a mulher, né? Então, né? Aí ele brincou, né? Dizendo bem assim, Adão estava tão feliz que ele disse, agora eu vou fazer a mulher. Está muito feliz. Então, é isso que acontece, né, irmão? Muitas vezes porque muitas vezes nós não se damos bem no casamento, às vezes nós encontramos dificuldades, porque nós temos que ser resolvida com a gente mesmo antes, né? Na verdade, decidida com nós mesmos, para que nós possamos se dar bem e fazer a pessoa feliz que está do nosso lado. Isso eu achei interessante, isso que ele falou. Então, bora continuar. Falta 3. Outro fruto da sabedoria é autoconhecimento. João Calvino diz que antes de conhecermos a nós mesmos, precisamos conhecer a Deus. Somente Deus realmente conhece e entende nossos corações, é claro. Mas quanto mais conhecemos a Deus, mais conheceremos a nós mesmos. O autoconhecimento é uma parte dele. A consciência de nossa fraqueza pessoal é vital para resistir uma tentação, uma vez que as tentações nos atingem em área em que somos fracos. Quer dizer, autoconhecimento, o que quer dizer isso? Nós temos que conhecer, procurar conhecer a Deus, não é verdade? Como? Buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus. Aí, enquanto nós estamos buscando o conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos aprender a conhecer nós mesmos, né, irmãos? Então, pode passar, irmão, continua passando. Aí, olha só. Consulte sempre o Senhor assim que tomar qualquer decisão na sua vida. Caso contrário, as consequências poderão afetar todo o seu lar. Quer dizer que sempre nós temos que pedir direção de Deus antes de tomar qualquer decisão, para que não venha a afetar o nosso lar, não é verdade? Às vezes de finança, alguma coisa, né, irmão, que você quer decidir. Então, mulher, dobra-te diante de Deus. A atitude de uma mulher vencedora tem um relacionamento íntimo com Deus, não é verdade? A atitude de uma mulher vencedora é nós termos um relacionamento íntimo com Deus, ter aquele momento com Deus para orar e buscar a Deus, não é verdade? Ler a palavra que cura, salva e liberta, valorizar sua família e cobri-la de oração e ter um ministério no reino de Deus. Quer dizer que todos os dias nós temos que cobrir a nossa família de
de oração, nosso esposo, nossos filhos, para que Deus venha guardar. Isso tudo depende de nós. Outra coisa, a mulher que conhece Deus está mais capacitada a reconhecer quando está prestes a cair em pecado. Quer dizer que quando nós estamos ali na presença de Deus, tendo aquele tempo para Deus, lendo a palavra de Deus, e estamos orando, é mais difícil, né, nós cairmos em tentação. Por quê, irmão? Porque nós estamos ali buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, e isso se torna difícil. Mas quando não acontece isso, né, irmão, é mais fácil de nós cairmos em pecado. E fala bem assim: quando está prestes a cair em pecado, está, portanto, mais preparada para lidar com ele de modo inteligente, por debalde se estende a rede da vida de qualquer ave. Aí a conclusão, encerrando, conclusão: estejamos dispostos não apenas para trabalhar, mas para ensinar nossos filhos o caminho da salvação, amor, os pais serem pessoas íntegras, organizadas e trabalhadoras. Esta decisão tem que vir do fundo do nosso coração e tem que ser posta em prática do amanhecer ao anoitecer. A palavra mesmo de Deus diz que nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus, né? Estar sentado, tirar aquele tempo para... como lá na faculdade, pessoal, ensino muito que muitos pais acham que é os professores que tem que ir ali, que tem que cuidar, né? Às vezes querem que uma vez eu estava estagiando, aí o filho, mamãe falou bem assim: ai meu Deus, eu não sei o que eu faço com meu filho. Aí a professora olhou assim para ela e disse: meu Deus, a senhora não sabe mais de eu. Ela disse, né? Muitas vezes a gente quer deixar nas mãos das pessoas, do professor. O professor, ele não tem nenhuma... Ele não pode, como é que se diz? A educação já tem que vir de dentro de casa. Nós é que temos que educar os nossos filhos, não é verdade? Então, eu achei aquilo interessante. Aí tinha uma menina lá que nos comportava, aí ela disse, aí a avó dela disse: ah, bate nela, bate nela. Ela disse: meu Deus, como é que eu vou bater na menina? Depois eu vou presa, não é verdade? Aí veio assim, né? Olha o que ela fala, né? Olha o que ela estava falando, dizendo: não bate nela se ela não se comportar. Aí o professor vai bater, aí o que acontece? Vai preso, né? Deus me livre. Aí a professora disse para mim: Deus me livre bater na menina, no outro dia eu vou estar presa, né? Então muitas vezes coisas que é para nós, não é verdade? Nós cuidarmos disso, muitas vezes nós queremos que o professor cuide disso, mas nós não temos essa responsabilidade. A responsabilidade é dos pais, de educar. Abracemos a ideia de nos tornarmos sábios aos olhos de Deus e não tolos, pois só assim poderemos transformar nossa casa em lar. Abracemos a ideia de pôr em prática os princípios eternos de Deus em nossa casa, pois só assim podemos transformá-la em um lar. Abracemos a ideia de transformar nossa casa em lar, pois só assim ela poderá se tornar um pedacinho do céu aqui na terra. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que depende de nós, para que nós possamos transformar o nosso lar o mesmo pedacinho do céu, né, irmão? Então é isso, nós temos que ensinar, ter tempos para os nossos filhos. Muitas vezes nós trabalhamos, muitas vezes nós estamos tão acomodados que muitas vezes nós não paramos para ter aquele tempo para os nossos filhos, para ouvir o que ele está sentindo, o que está passando, principalmente na parte da adolescência. Então que nós possamos ter esse tempo, não somente para nossos filhos, para nossos esposos, e principalmente para Deus, né? Tempo para Deus. Amém. Amém? Pois é. Ela foi pregada e nós ouvimos a palavra do Senhor. Estamos felizes. Muitas vezes você é o servo de Deus ou a serva